que esse barulho de chaves que eu fiz aqui indica pra você? O que você pensa quando você escuta um barulho como esse? Talvez pra você seja até irrelevante, né? Você vai pensar, tem alguém saindo de casa, tem alguém chegando, quando a gente escuta barulho de chave, né? Alguém tá pegando o carro. Mas imagina que você estivesse numa masmorra, preso, em alguma prisão, em algum lugar muito escondido, remoto, e você ouvisse o barulho de alguém chegando nos corredores com um molho de chaves. O que isso ia despertar em você? Coisas muito mais profundas, né, do que isso. Coisas muito mais intensas. Pois é, nessa parábola aqui, que inclusive ela tem num livro muito conhecido do Paul Washer sobre o Evangelho, a chave diz respeito ao Evangelho. E a masmorra é o lugar onde nós estávamos, ou podemos ainda estar, que é a nossa vida, o pecado que muitas vezes nos rodeia antes da gente conhecer o Evangelho e a palavra de salvação. Mas a questão é o seguinte: muitas vezes o Evangelho acaba se tornando algo normal, algo que a gente já ouviu muitas vezes, de formas talvez não tão contundentes quanto seja realmente a mensagem do Evangelho. E o fato é que você escuta falar do Evangelho e já caiu em algo que você pensa que sabe, algo que já não te impacta tanto. Mas se nós soubéssemos a masmorra que nós estávamos ou que nós estamos, se nós soubéssemos a prisão que nós estamos, se nós soubéssemos o que de fato nos aguardava, esse barulho do Evangelho causaria em nós impactos muito mais profundos. Hoje, se o Senhor me der a graça, eu queria falar com vocês sobre algo muito importante, que é sobre a ira de Deus. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: dentro da igreja principalmente, né, tem até visões diferentes disso, no aspecto da salvação, da soteriologia, como chama na teologia. As pessoas têm o hábito de perguntar: você é salvo? Você crê que você é salvo? E eu não queria fazer essa pergunta. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: se você crê que você é salvo, você sabe do que você foi salvo? E se você responde do inferno, não é só isso. É algo muito mais forte do que isso. Muito pior do que isso. Então, para isso eu queria construir um raciocínio com vocês. Talvez o vídeo fique um pouco mais extenso, mas eu peço que o Senhor me dê graça aí. E também eu estou à disposição se você tiver alguma dúvida. Então vamos lá. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 14, versículo 36, o seguinte: Jesus no jardim do Getsêmani. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Jesus estava dizendo: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você sabe o que é esse cálice? Você sabe o que fez Jesus ter hematidrose, suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani? Você sabe o que fez Jesus ter aquele nível de desespero e de ansiedade poucos momentos antes de ser preso para ser levado até a crucificação? Se você pensa que o que fez Jesus suar gotas de sangue foram as chibatadas que ele levaria, foi a cruz, foi a dor dos espinhos nas suas mãos, eu convido você a repensar isso. Por quê? Primeiro que nós tivemos pessoas que vieram depois de Jesus, seus próprios discípulos, que tiveram mortes muito mais terríveis do que essa. Os discípulos, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, mas diz a história que tentaram jogar ele num caldeirão de óleo fervente e ele simplesmente não morria. O Highlander João. Todos os outros discípulos tiveram mortes terríveis. Teve discípulo que foi esfolado vivo, teve discípulo que foi amarrado seus membros superiores e inferiores em carroças de animais, e esses animais cada um ia para um lado até que literalmente ele fosse despedaçado. A gente teve pessoas degoladas. A história conta que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Então, e o próprio Jesus disse assim: não temam o homem que pode matar o corpo, mas temam o Senhor, né, que pode gerar em vocês uma morte muito pior do que essa, se vocês não se arrependerem. Então é óbvio que o medo de Jesus não se tratava de um medo físico. Quando Jesus fala a respeito do cálice, ele deixa isso bem claro, porque ao longo das Escrituras, essa expressão cálice é usada muitas vezes para citar a ira de Deus.
E o que o Senhor Jesus estava suando gotas de sangue é que ele sabia que ele ia ser separado do Pai por um momento, em primeiro lugar, para que nós entrássemos nesse espaço que foi aberto através do sacrifício de Cristo, que ele se separou do Pai por conta do pecado que ele carregava na cruz. Nós fomos ali inseridos, como diz na palavra. Mas também o que o Senhor temia, Jesus temia, era beber o cálice da ira de Deus, porque Jesus estava diante do Pai todos os dias. Ele sabe de todo o poder do Pai e ele sabe que ele ia ter que suportar a ira de Deus sendo destilada sobre ele naquela cruz dos pecados passados, presentes e futuros de toda a humanidade. E ele sabia, como filho de Deus, que o Pai irado é algo feio, poderoso demais e terrível. Então isso fez com que Jesus suasse gotas de sangue. A Bíblia diz em Salmo 7,11, e aí eu gostaria de fazer você pensar em algumas coisas que muitas vezes estão no nosso imaginário e elas estão de forma errada. Então a gente teme muito o inferno. Mas a própria palavra do Senhor fala assim: coisa dura é cair nas mãos do Deus vivo, né? E a gente imagina às vezes o inferno, né? Na maioria de nós, no nosso imaginário, o inferno é um lugar onde Deus não está, né? Tipo, é o lixão da humanidade, é o inferno e Deus não está ali e tal. E se eu falasse para você que Deus está lá? Até porque se Deus não está lá, fere um dos seus atributos, que é a onipresença. Ele tem que estar em todos os lugares. E a Bíblia em Colossenses 1,15 deixa isso bem claro quando diz assim: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. E quando a Bíblia diz todas, ela está querendo dizer todas. Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas, todas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até o fôlego que o Satanás respira, por enquanto, subsiste através de Cristo. Não há nenhuma realidade criada aonde Deus não esteja. A ideia é o seguinte: imagina que Deus é como se fosse um grande homem. Imagine você e eu. Eu sou homem, tenho um corpo. E dentro de mim tem meu pulmão, tem meus pulmões, meus rins. Tem uma série de órgãos dentro de mim. Todos eles estão dentro de mim. A Bíblia fala aqui em Colossenses que todas as coisas foram criadas dentro de Deus. Então ele preenche cada átomo da realidade, seja em cima, seja no meio ou seja embaixo. Não há nada que possa fugir da presença de Deus. Então ele está em todos os lugares. A diferença é que enquanto no céu ele está com a sua graça, no inferno Deus está com a sua ira. Então ele está em todos os lugares, ele preenche todos os lugares. Tudo foi criado a partir dele, tudo foi criado nele. Não existe nenhuma realidade criada que ele não esteja, que fuja do poder, fuja do controle dele e que ele não preencha. Isso é totalmente antibíblico e vai contra esse texto de Colossenses e tantos outros textos. E a gente tem vários exemplos. Então, por exemplo, o povo de Israel, quando estava presenciando as pragas no Egito. O povo de Israel estava na terra de Gósen, que faz parte do Egito, mas vamos supor, é um bairro do Egito. Aí as pragas caíam sobre o Egito, mas não caíam sobre a terra de Gósen, que era onde estava o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo poupado daquelas pragas que estavam sendo derramadas no Egito. Então, da mesma forma, Deus estava se manifestando com a sua ira, com o seu juízo sobre o Egito, sobre Faraó e sobre todo mundo que estava lá, com exceção de uma fatia de terra, chamada Terra de Gósen, onde estava o povo de Israel. Então, a gente consegue ver isso ao longo das Escrituras. Sodoma e Gomorra. Choveu fogo, enxofre. Por que caiu tudo aquilo em Sodoma e Gomorra? Era a presença de Deus se manifestando ali em uma forma de juízo. Então, a gente consegue ver isso ao longo de todas
de toda a Escritura. Então Deus ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás, e isso acho que não choca nenhum de nós. Mas é importante a gente entender que Deus está em todos os lugares, e no inferno é onde ele manifesta sua ira e o seu juízo, e no céu é onde ele manifesta sua graça e o seu poder. Então essa é a diferença. E aí uma outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: a gente vive numa era hoje onde as pessoas têm uma ideia de Deus, que é uma ideia, vou brincar, de um Deus de algodão doce, né? Muito da proposta do evangelho que chega hoje para nós vem para Jesus, que sua vida vai ficar boa, que você vai ter casa, que você vai ter carro, que você vai prosperar. Bom, isso nunca foi a pregação do evangelho ao longo de toda a história. Mas hoje é a forma como a gente vive. E muitas pessoas não sabem, mas assim, primeiro, Jesus veio como um cordeiro, anunciando o ano aceitável do Senhor. Mas quando Jesus vai voltar, ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Ele vai voltar para reger a terra com cetro de justiça. Ele vai executar o juízo de Deus, a justiça de Deus. A Bíblia fala em Isaías que esse dia está guardado no coração de Jesus. Mas a gente só tem a imagem do Jesus cordeiro, que morreu como ovelha muda. Então é importante a gente entender o todo, né, gente? E da mesma forma, muitas vezes a gente tem uma ideia errada de Deus. A gente acha que Deus não se ira. E a gente rasga o Velho Testamento praticamente. Porque principalmente no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Senhor se manifestava muito com a sua ira. Ainda o Cordeiro não havia sido manifestado aqui na terra, apesar de ter sido sacrificado antes da fundação do mundo, segundo dizem Hebreus, né? E toda a tratativa do Antigo Testamento, a lei, todos os detalhes que tinham ali, o sangue que era aspergido, os animais que morriam, a Bíblia fala que era uma sombra, né? Então era como se aquilo lembrasse Deus de que Cristo morreria um dia encarnado no nosso lugar, né? Mas lembra que no Antigo Testamento muitas pessoas morreram simplesmente porque não fizeram o que Deus mandou. E no Novo Testamento também. Em Atos a gente tem a história de Ananias e Safira, que mentem para a igreja primitiva e eles são mortos porque mentiram para o Espírito Santo. Nós estamos falando do Novo Testamento, nova aliança, e morte em juízo por conta de um pecado. Então isso faz parte do caráter de Deus também. E a Bíblia diz em Salmo 7,11 que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E aí eu não vou ler para não ficar extenso, mas se você ler depois Números 25, 1 ao 5, se você ler Lamentações 4, 21, se você ler Salmo 75, 8, você vai ver passagens onde Deus fala a respeito de um cálice que está nas mãos dele, com um líquido fervendo lá, que é a ira de Deus contra a humanidade. Então lá atrás, Adão desobedeceu, pecou, e assim como o pecado de Adão atingiu toda a humanidade, e Deus se irou contra a sua criação, expulsou Adão e Eva do jardim, e não teve mais contato com o homem até que Jesus veio. E assim como o pecado entrou no mundo através de um homem que foi Jesus, ele tem o poder de redimir a criação do pecado. Então hoje nós temos de novo acesso ao Senhor. Mas é importante a gente entender que Deus está irado com a sua criação porque ela o desobedeceu. O homem pecou e o homem acabou trazendo sobre si a ira de Deus. Em Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Então, de novo, Deus está falando, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, Deus está irado com a humanidade desde o pecado do Éden. E a gente sabe, através de Apocalipse, dos escritos escatológicos, que um dia a terra vai receber o impacto dos cálices da ira de Deus. Isso está escrito lá em Apocalipse. Vou ler aqui para vocês mais para frente. Então, tudo isso um dia vai atingir a terra. O homem estava fadado ao inferno, como diz a Bíblia, e estava fadado à ira de Deus. E o que fez Jesus suar gotas de sangue lá no jardim do Getsêmani,
O que fazia a alma de Jesus ficar inquieta é que ele sabia que ele teria que suportar o peso da ira de Deus sobre os pecados de toda a humanidade, sobre as costas daquele homem naquela cruz há 2024 anos atrás. Então é como se na cruz Jesus literalmente abrisse os braços e Deus, que estava irado com a sua humanidade, teve ali um sacrifício que morreu no nosso lugar, que foi atingido pela ira de Deus, para que a ira de Deus que estava contra mim, porque eu sou filho de Adão, fosse agora mirada em Jesus Cristo e ele pudesse receber essa ira sobre si do pecado, para que eu pudesse, através de Cristo, receber a graça de Deus e a salvação da ira vindoura. Então vamos continuar lá. A Bíblia diz assim em Romanos 5:9. Bom, antes eu vou ler Apocalipse 6, que eu falei para vocês que ia ler a respeito da ira de Deus. Apocalipse 6:14 diz assim: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 14, 17. A ira de Deus, gente, que vai atingir a terra, vai ser tão terrível que as pessoas não vão conseguir morrer. A Bíblia fala isso, tem outras passagens, que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Então a ira de Deus é o que de mais terrível a gente pode imaginar. É difícil você ver você estar com uma pessoa brava, né? Ou se você teve um pai que era bravo, você morria de medo. Agora imagina a ira de Deus. Imagina Deus bravo por conta do pecado e derramando isso sobre o cosmos e sobre os homens. Então é isso que é a ira de Deus. Aí a Bíblia diz assim em Romanos 5:9. Como agora fomos justificados pelo sangue de Jesus, muito mais ainda por meio do seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? Nós fomos salvos da ira de Deus que virá sobre a terra, que virá sobre os homens, que virá sobre a criação. Essa é a nossa salvação. É disso que nós fomos salvos. Era isso que era para acontecer conosco. Quando se trata de que era para nós estarmos naquela cruz, não é simplesmente que era para a gente ter uma morte terrível crucificado. Tiveram pessoas que tiveram mortes piores do que essa. A questão é que era para nós recebermos o impacto da ira de Deus sobre nós. E por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós fomos salvos da ira vindoura. Nós fomos salvos da ira de Deus, porque Jesus tomou para si. Jesus se entregou como um sacrifício. A ira de Deus atingiu ele como uma metralhadora, um fuzil. E ele foi despedaçado para que nós tivéssemos a salvação e não tivéssemos que provar da ira de Deus. A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E aqui fica um convite. Se você ainda não crê em Jesus, se você ainda não acredita em Jesus, se você ainda não literalmente entregou a sua vida para Ele, se você ainda não comunga numa igreja, se você não participa do corpo de Cristo, se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, arrependa-se hoje, porque essa é a boa notícia, há salvação para mim e para você. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, para que a ira de Deus não nos atingisse, para que nós fôssemos salvos do inferno e da ira vindoura. Mas a Bíblia também diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece
sobre ele. O que João está querendo dizer é isso. Todos nós tínhamos, antes de crermos em Cristo e entregarmos a nossa vida para Jesus, a ira de Deus sobre nós. Assim, a semelhança de Adão, que foi expulso da comunhão com Deus. Então, a ira de Deus ela estava sobre nós, porque nós herdamos o pecado de Adão. Assim como pela graça, quando cremos em Cristo, nós herdamos o sacrifício dele. Nós já recebemos, na verdade, o sacrifício dele. E então nós somos salvos. Da mesma maneira que eu não pequei como Adão, e eu herdei o pecado de Adão e a ira de Deus sobre mim, porque eu sou homem, assim como Adão, eu sou filho de Adão. Quando eu creio em Cristo, eu recebo de graça o sacrifício que ele fez na cruz. E eu também sou absolvido da mesma forma como eu não morri na cruz, porque essa é a justiça de Deus. Ele é justo. Então, da mesma forma que eu herdei o pecado sem pecar, eu herdo a salvação sem morrer naquela cruz, mas confiando no sacrifício de Jesus e me entregando de verdade para ele. Não se trata só de uma oração de confissão da boca para fora, se trata de uma reforma de vida, de um progresso de salvação, de santificação, aliás, que se inicia no momento em que você resolve, realmente você se entrega para ele, você começa a frequentar uma igreja, uma comunidade de fé, e então você começa a ter contato com ele, você começa junto com seus irmãos a crescer na fé. Tudo isso diz respeito a essa salvação. O apóstolo Paulo fala: desenvolvei, operai a vossa salvação com temor e tremor. E é dessa forma que a gente opera, que a gente desenvolve a nossa salvação. Então, você foi salvo da ira de Deus, da ira vindoura. Deus preenche toda a realidade que existe. Inclusive, ele manda até no inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele. E isso é uma verdade. Ainda mais depois que Jesus morreu na cruz do Calvário como um homem. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas é necessário que você entenda isso, irmão. O quanto nós éramos miseráveis até que Cristo chegou até nós. Ou se ainda não chegou para você, o quanto você é miserável. Nós sempre seremos miseráveis, na verdade. Mas é importante a gente entender a masmorra do pecado que nós estávamos, aguardando o dia em que nós receberíamos esse terrível impacto da ira de Deus atingindo os homens. E pela graça de Jesus, nós fomos salvos da ira. Quando os cálices da ira de Deus, que estão descritos lá em Apocalipse 16, as 7 taças da ira de Deus. Mas Apocalipse fala, na verdade, sobre as taças, sobre as trombetas, sobre os selos. E vai haver um momento onde a terra vai receber o impacto, gente, da ira de Deus. Tão certo como Jesus veio um dia, ele vai voltar. E a Bíblia diz que em Isaías, quem é aquele que vem de Bosra, com as suas vestes vermelhas? E esse alguém é Jesus. E aí Isaías diz assim: por que suas vestes estão vermelhas? E ele diz: porque eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus. E essa veste salpicada é o sangue dos inimigos de Deus. Então, gente, quando Jesus voltar, a terra vai ser impactada pela ira de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse que as águas serão... A água do mundo todo vai ser praticamente envenenada por conta da ira de Deus atingindo todas as coisas. Vai ter um anjo que vai tocar nas águas e a Bíblia diz que todos os peixes vão morrer, então o negócio vai ser feio. E assim como Jesus foi proferido um dia e veio, o restante da profecia vai se cumprir. E pela graça de Deus, quando a ira de Deus estiver atingindo a terra, nós estaremos com Cristo, porque nós fomos salvos da ira vindoura. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós fomos salvos. Então, eu espero que essa palavra possa edificar você. Ficou um pouco mais extenso hoje o podcast, mas ainda acabei correndo aqui com os textos, isso demanda um pouco mais de tempo, mas a minha ideia era até gerar em você uma fome e uma sede por você conhecer. E eu quero inclusive me colocar à disposição, pode mandar mensagem em inbox, seja no podcast, seja aqui no Instagram, e a gente conversa, ou nos comentários, e a gente pode conversar,
talvez falar mais específico em outros vídeos sobre outros assuntos, mas essa é a ideia. Lembrando também que esse vídeo aqui, ele fica disponível no nosso podcast, no Spotify, o link está na bio aqui do Instagram, e lá você pode ouvir com a tela bloqueada, mesmo que você não seja assinante do Spotify, então às vezes fica mais fácil para escutar, tá bom? Deus abençoe, gente, um grande abraço e louvado seja o nosso Senhor que nos salvou da ira vindoura. Deus te abençoe.